Quantos perceberam que nós estamos aqui de visual novo? Hã? Quantos perceberam? E o que é que representa aqui? Um barco. E esse mês de setembro eu vou pregar 4 mensagens sobre eu entro no barco. Beleza? 4 mensagens sobre eu entro no barco. Então você vai ver, hoje eu não consegui, mas eu quero ver se domingo que vem eu venho aqui de um boné de capitão. Ok? Eu vou dar meus pulos. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 20. Antes disso, eu quero que você se sente e se aquiete. Deixa eu orar por você. Tem o pessoal que está lá atrás, tem que ficar de pé mesmo, aquele pessoal? Eu queria que vocês se sentassem. Tem como? Tem cadeira aí? Então, vamos ver se vocês se sentam. Pastor, estou cuidando do meu filho. Aqui tem gente especializada em seu filho. Mesmo que ele seja endemoniado, ele fica bom. Tranquilo, pode deixar ele lá, ninguém vai bater nele. Só se for necessário. Por falar nisso, nós estamos pintando e terminando todas as salas lá em cima. Você não imagina como está ficando. Se prepare, porque nossa área infantil vai ficar extraordinária, espetacular. Estamos já terminando 2 salas. Depois dessa semana estamos começando a 3ª, 4ª, cada sala com uma decoração. Ainda vai um pouco de investimento, mas a gente vai chegar lá. Curva a sua cabeça. Aquiete o seu coração, deixa eu orar por você. Pai, nesta noite, nós nos sujeitamos a Ti e a Tua palavra. A Tua palavra vai mudar corações nessa noite, porque ela nos confronta conosco mesmos e confronta com a realidade da Tua verdade. E a Tua verdade está acima da nossa verdade. Permita que os nossos olhos sejam abertos hoje, nesta hora. Eu repreendo todo espírito que rouba a palavra. E agora eu libero o poder transformador. E que a palavra faça tudo aquilo pelo qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Jesus começa o seu ministério público. Primeira coisa que ele faz, depois de passar 40 dias sendo provado, e a Bíblia fala que ele foi testado, tentado pelo inimigo. E você se lembra bem que depois do batismo nas águas por João, ele foi para o deserto e ficou em jejum durante 40 dias e 40 noites. Ali ele sofreu a tentação do inimigo e resistiu, baseando-se na palavra, citando a palavra por 3 vezes. Depois disso ele começa com o seu ministério público. A primeira coisa que ele faz é encontrar pessoas. O livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18, fala quando ele encontrou os primeiros. Leia comigo 4, 18 do livro de Mateus. Andando à beira-mar, à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Mantenha aberto aí, nós já vamos continuar. Primeira coisa que eu quero ministrar a você hoje: Jesus precisa de pessoas. Tudo que Deus faz, Ele faz através de pessoas. Pregação do Evangelho, a oração dos enfermos, a mudança de uma nação, a conquista de montanhas na área política,
na área de entretenimento e arte, na área dos negócios, na área da mídia, da televisão, na área de educação, na área da igreja. Ele usa pessoas. Quando ele precisava iniciar seu ministério, ele não poderia fazer sozinho. Quando encontra pessoas, logo na sua primeira caminhada, ele os convoca, e ali ele encontra Simão, Pedro, e André, o seu irmão. Interessante que eles estavam lançando as redes ao mar, eles eram pescadores, estavam trabalhando. Mas algo no chamado de Jesus foi tão poderoso, que eles imediatamente deixaram o que estavam fazendo. Qual era a segurança que eles tinham? E hoje Deus está ministrando isso conosco, no momento da ministração da pastora Lúcia, no momento da ministração da oferta. A gente não combinou nada, mas Deus está ministrando hoje para você confiar nele. Pedro e André eram pescadores, viviam daquilo. Quando Jesus disse assim: venham comigo, que eu os farei pescadores de homens. Não sabemos o que havia na palavra de Jesus, mas foi o suficiente para eles deixarem tudo. E sabe o que é importante você compreender? Quando você deixa tudo ou deixa alguma coisa em favor de Jesus, você tem autoridade. Diga amém. Não tem ninguém que tem um grande ministério que não abriu mão de coisas. No caso aqui, o abrir mão era a primeira atitude. Deixa o que vocês estão fazendo e venham e me sigam. Veja que não tinha plano de aposentadoria. Não tinha vale refeição, vale transporte. Não tinha um bom plano de saúde. Não tinha... O que mais que o pessoal oferece hoje? Participação nos lucros. Alguém em sã consciência falaria: eu nunca faria isso. É exatamente por isso que você não cresce, porque você nunca tem fé de obedecer ao Senhor. Eles tiveram, e por isso Deus os fez, Jesus os fez líderes principais. Segunda coisa que nós devemos fazer, é que está aqui atrás, continuando, no versículo 21. Indo adiante deles, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Esse segundo aspecto fala que sempre há um preço a pagar. A salvação é de graça, mas as coisas de Deus têm um preço. Os chamados precisam abrir mão de coisas para andarem com Deus. Pastor, eu não tenho um chamado missionário, mas não quer dizer que você não vai ter que abrir mão de coisas. Você quer ver? Para você ter uma unção de Deus, você precisa abrir mão do seu conforto e buscar a Deus. Às vezes de madrugada, de dia. Para você ser revestido de poder, você precisa jejuar. E muitas vezes no jejum você tem que abrir mão de comer. Para educar bem o seu filho, você precisa abrir mão do seu conforto, de largar ele sendo discipulado na frente da televisão e você ensiná-lo no caminho do Senhor. Tem que abrir mão. Sabe, meus irmãos, Jesus deu tudo de graça, mas as coisas de Deus têm um preço. E quando você abre mão de qualquer coisa, aquilo lhe é computado no banco dos céus. Pastor César pregou sobre o cartão de crédito de Deus. Quantos estavam no congresso? Quantos viram isso? Mandaram fazer um caixa eletrônico. Mandaram fazer um cartão desse tamanho. E ele botava o cartão lá e passava. E toda vez ele digitava e ia pregando, ensinando como é que nós podemos sacar as coisas do mundo espiritual. É porque há investimento.
E o investimento fala de você abrir mão das coisas que são boas, ou as coisas que te agradam, ou que agradam ao velho homem, para você receber o melhor de Deus. Tiago e João também imediatamente não questionaram, não quiseram saber o que estava envolvido, simplesmente abriram mão e foram. Jesus encontrou em Mateus capítulo 9, verso 9, uma pessoa chamada Mateus, ou Levi, onde ele estava sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos, publicano, a Bíblia chama. Ele também recebeu. Jesus chegou até ele e falou: me segue. Ele levantou, largou tudo, largou seu emprego. Devia ser um baita do emprego, porque os publicanos eram tudo ricos. Lembra de Zaqueu? Lembra, gente? Ele era rico, porque ele roubava das pessoas, além de cobrar os impostos. Mateus, a Bíblia não fala se ele era tão espertinho como Zaqueu, mas de qualquer forma ele tinha um bom emprego. Os 12 apóstolos foram chamados por Jesus. E eles entraram no barco de Jesus. Para onde ia esse barco? Eles não sabiam direito. Mas eles acreditavam naquele que estava no comando do barco. Para você entrar em algum projeto, você precisa crer naquele que está no comando do barco. Amém? Sabe como chama isso? Timão. Mas é o timão do barco, não é timão aquela outra coisa que você está pensando. Alguém disse para mim: você não percebeu que o timão tem um timão? Eu falei: em nome de Jesus, não. Isso aqui, para quem nunca andou de barco, é a direção do barco. Se você quiser que o barco vire, você tem que virar. Você já assistiu o filme, você já viu, tem que girá-lo e assim ele muda o leme. Claro que não é um barquinho meia boca, é um barco grande, né? Agora, a Bíblia fala que em Lucas capítulo 6, versículo 12, depois de Jesus orar a noite inteira, ele tinha um grupo mais ou menos como esse, um pouco menor talvez, e ele chegou, depois de orar a noite inteira, me siga aí, velho, e chamou 12 discípulos. Fala comigo, 12. Não era 25, não era 28, não era 14, não era 13, não era 7, era 12. Por quê? Porque Deus pediu para ele que encontrasse 12 pessoas. Mas não foi só encontrar. Jesus tinha recebido já de Deus uma direção clara a quem deveriam ser os 12. Esses 12 também receberam uma chamada para entrar no barco. Num daqueles dias saiu Jesus para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também os designou apóstolos. Estava começando uma jornada nova, um modelo novo, onde ele precisava de pessoas disponíveis. Hoje eu quero falar da parte de Deus. Há uma encruzilhada na sua vida. Para ser cheio de Deus, você tem que decidir abrir mão de algumas coisas. Às vezes é uma carreira, como eu abri mão 2 vezes. Primeira, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu tinha um bom emprego no Banco do Brasil e Deus me falou: eu quero você no ministério tempo integral. A segunda vez foi no ano de 2000, já aqui em São Paulo, quando tínhamos nosso escritório de advocacia, estava indo bem, já tínhamos funcionários, tínhamos bons clientes. E quando eu fui no encontro, Deus falou: se você quiser a unção que eu tenho na visão celular, entregue-me o seu escritório. Meu sócio não entendeu nada. Eu fui para o encontro e quando Deus falou comigo, eu voltei para ele na outra semana e falei: estou deixando o escritório. Quando você abre mão de alguma coisa em favor de Deus, Ele recebe aquilo.
Ele abençoa e Ele te devolve. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Quando esses discípulos entraram no barco de Jesus, eles demonstraram que queriam um projeto novo. E sabe, se você nunca largar o velho, o novo não virá. Quantos já aprenderam isso? Quantos têm roupa velha no seu guarda-roupa? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você não largar o velho, o novo não vem. Se você guardar o velho, o novo não vem. Você precisa dar espaço. Aí o novo vem. O novo o que é? Uma proposta nova de Deus. E aqui nesse mês de setembro nós vamos falar para onde esse barco está indo. E como você deve fazer para entrar dentro do barco. Amém? Quarta coisa que eu quero falar é que eles foram treinados e ensinados no dia a dia. A Bíblia fala em Marcos capítulo 3, versículo 13. Chamou a si a quem ele quis, os quais vieram para junto dele, e escolheu para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônios. Eles se submeteram ao aprendizado. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Eles querem mais de Deus, mas eles não têm fé quando Deus lhes pede alguma coisa. Eles acham que Deus vai os lesar, que Deus vai roubar deles, que Deus vai pegar alguma coisa. Por que Deus está me pedindo isso? Certa vez Jesus encontrou com um moço, e aquele moço, Jesus percebeu que ele era bem religioso, e ele disse para Jesus: o que eu faço? Jesus disse assim: obedece seus mandamentos, honra teu pai e tua mãe, e tal. E ele disse: tudo isso eu já tenho feito, bom mestre. E Jesus então pôs o termômetro no coração dele. Só te falta uma coisa: vende todos os seus bens e dá aos pobres. E aí ele não teve fé para obedecer, porque ele tinha amor ao dinheiro. Pode ver que Jesus nunca mais pediu para ninguém vender tudo e dar aos pobres. Mas naquele dia ele fez, por quê? Porque ele queria testar o coração daquele moço. Se aquele moço falasse assim: está bom, Senhor, eu vou fazer como Zaqueu fez. Zaqueu disse assim: metade do que eu tenho, eu dou para os pobres. E se eu tenho restituído, se eu tenho lesado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Naquele dia, Zaqueu ficou pobre. Porque ele tinha roubado pra caramba. A Bíblia não fala quanto, mas fala que eles roubavam. Por isso que ninguém gostava de publicano. Entrar no barco requer abrir mão de coisas, para você receber outras coisas. Quando esses discípulos se tornaram apóstolos, aí eles tinham que conviver com Jesus de dia e de noite. Imagine você, 1 mais 12, 13, sem falar nas esposas, nas casas. Alguns deles eram casados. Como eles faziam? Deus cuidava de todos eles. A Bíblia fala que Deus levantou umas mulheres cheias de grana. Mulherada é uma benção, né? Os maridos não querem dar, as mulheres já têm um coração melhor. Elas sustentavam o ministério de Jesus. Eu vou te falar uma coisa: se você for para missões, ou se você for fazer alguma coisa que Deus está te pedindo, fica tranquilo que Ele já pensou em tudo. Ele não vai falar assim: vem para cá que eu vou te pôr numa gelada. Não, Ele já pensou alguém. Quando Elias, ele falou assim: vai para uma viúva que eu vou ordenar que te alimente. Ele foi para a viúva mais detonada que tinha. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela falou assim: profeta, nós estamos dentro d'água. Vou fazer esse bolinho eu para o meu filho. Está aqui meu filho, está vendo ele aqui? Eu não tenho marido, claro, eu sou viúva, mas o viúva não tem marido. E ela explicou tudo isso para ele. E ele falou assim: faz o bolo e traz para mim. Alguém diria assim:
Esse profeta aproveitador de velhinha. Mas ela creu. E quando você crê e abre mão, Deus te abençoa. Aqui tem uma grande chave, gente. Quando Deus está pondo o termômetro em você e pedindo alguma coisa, vai com os dois pés e pula, e vai nas mãos do Senhor, vai embora, voa. Porque é bênção. É bênção. Ele está testando o que nós somos capazes de fazer por Ele. De cara, os discípulos tinham já que largar tudo. Estavam mexendo nas redes. A rede era um pouquinho diferente disso, mas vamos supor que nós estamos aqui mexendo na rede. E Jesus aparece e fala assim: o que vocês estão fazendo? Eu estou mexendo na rede, o senhor não está vendo? Nós trabalhamos com a rede. Não era assim, porque a rede de pescar não é esse saco de estopa, não. Deixa tudo e me segue. Hã? Um olhou para o outro olhou para um. Vamos embora. Largou tudo e foi embora. Jesus precisa desse tipo de pessoas. Sabe quando você fica calculando muito, você não faz nada. Quem já foi ver quanto custa para tirar a carta? Quantos já foram ver várias vezes? E o valor é o mesmo, e você que vai lá. Não sei porquê, você já sabe quanto custa. Mas você não tem fé, porque acha que vai faltar dinheiro. E Deus já te falou: tira a carta, meu filho, que você vai andar bem. E você fala: mas eu não tenho dinheiro. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a primeira grande oportunidade de luta foi quando Deus colocou o termômetro. E Deus sempre está colocando o termômetro para ver como você reage. Deus é especialista em ver a sua atitude. Ele quer ver como você reage, se você crê nele ou não. Quando o povo chegou, Mar Vermelho, montanha, o exército atrás, o pessoal: pelo amor de Deus, os murmuradores de plantão já chegaram. Moisés, cabeçudo, tirou a gente de lá para a gente morrer aqui. O outro falou: é verdade, esse cara é um mala, eu já tinha desconfiança dele. E começou aquele zum, que não ajudava em nada. E Moisés foi falar com Deus: Deus, o que eu faço? E Deus está tranquilo. Acho que estava tomando um chá gelado aquele dia à tarde, eu não sei. Falou: o que você tem na mão? Ué, eu tenho a vara. E o que você está fazendo com ela? Toca no mar e ela vai se abrir. Como se fosse assim a coisa mais simples do mundo. E Moisés falou assim: será? Será que essa vara é turbinada? Eu não sei. E ele pôs, e o mar se abriu. Sabe, gente, só passa por experiências tremendas quem tem fé para andar no caminho do Senhor. Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Pergunte para o seu vizinho aí: você é uma pessoa de fé? Porque quando você anda no caminho do Senhor e faz as loucuras que Deus te manda fazer, você colhe os seus frutos. Quantos já tiveram milagres na sua vida? Quantos já viram Deus fazer algo sobrenatural na sua vida? Então vamos dar uma salva de palmas para Ele. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Quem anda com Deus vê milagre. Mas quem não tem fé para largar nada, quer os milagres, mas não quer. É o crente meia boca. E nessa igreja não tem crente meia boca. Essa igreja só tem crente boca inteira. Quinta coisa que eu quero falar aqui: aquele que segue a Jesus e entra no barco, colhe os frutos. Vou falar sobre Pedro, rapidinho. O que Pedro viu? Foi o primeiro que Jesus chamou. Ele viu muitos milagres de Jesus. Um dia, a sogra de Pedro estava doente. Jesus foi até a casa dele, ela estava doente. Ele orou por ela. E ela foi curada imediatamente. Começou a servi-los. Ele andou sobre as águas uma vez, Pedro. Quando Jesus veio e ele disse assim: Senhor, se és tu que eu vá andar sobre as águas. Jesus disse: vem! E ele foi. Foi o único discípulo que andou por sobre as águas. Andou pouquinho, mas andou. Ele viu o milagre várias vezes das pescas milagrosas.
Quando Jesus mandou jogar para um lado e ele jogou, e ele era conhecido. Nós tivemos lá no Mar da Galileia, que não é o Mar da Galileia, é o Lago da Galileia, o Lago de Genezaré, que é um baita de um lago, é água doce. Por isso, São Peter, que eles chamam, na verdade é a tilápia nossa. O peixe de São Pedro é tilápia. Por falar nisso, eu quero contar uma bênção. Essa semana eu fui na feira da pesca. Quando chego lá, eu quero um sinal. Até para pesca, pastor, quem anda com Deus tem sinal todo lado. Tranquilo. Chego lá num negócio que vende motor. Faça o cadastro aqui. Se você acertar o peixe, você ganha um brinde. Claro. Eu fui o primeiro, não tinha ninguém, estava vazio. Depois que eu fui, encheu atrás. Puseram o peixe lá. Imagina se eu acertei. Claro. Claro que eu acertei, ganhei um boné bonito. Eu não vim aqui com ele hoje, mas amanhã eu venho. Aí todo mundo veio atrás, mas ninguém acertou mais nada. O único que acertou fui eu. Glória a Deus. Essa é a bênção que eu tenho para contar. Você não gostou? Eu gostei. Pedro viu o milagre das pescas milagrosas. Uma vez, 153 grandes peixes. Quando eu ganho um peixe grande, quando eu pego um peixe grande, eu fico animado. Imagine 153 grandes peixes. Eu estaria falando em línguas uma semana. Pedro viu a sua sombra curar as pessoas. Agora você começa a entender que aquele que abre mão para entrar no barco, ele tem autoridade conquistada, porque ele pagou um preço. Quando você vê que a única pessoa na Bíblia que curava por causa da sua sombra, foi Pedro. Esse Pedro aí. Hoje eu quero falar com você. 20 séculos se passaram, nós estamos aqui em São Paulo. Hoje, para entrar no barco de Jesus, o que a gente precisa? Essa semana eu vou falar algumas coisinhas, semana que vem eu falo outras. Primeira coisa que você tem que fazer é se tornar membro aqui desta igreja. Quantas pessoas são membros aqui desta igreja? Amém? Quantos não são? Vocês estão esperando o quê? Quantos não têm braço? Que é a oração pelos enfermos. Então são dois tipos. Quantos já são membros aqui da igreja? Levante a mão. Vai, preguiçoso, levanta. Mas está faltando gente. Quantos não são membros? Então tá bom, vocês são meus convidados para se tornar membros. Por quê? Porque eu tenho que estar no barco. Eu não posso ser aquele cara que visita, pipoca e nunca cria raiz em lugar nenhum. Você precisa ter pastor, meu irmão. Você precisa ter pastora, minha irmã. Nós estamos visitando. Quantas igrejas você já foi? 428, ainda não decidimos. Todas as igrejas são boas, estou falando de igreja séria, mas todas elas têm imperfeições. Se você for procurar perfeição, você não vai encontrar, é só em Jesus, porque onde está o homem, ali há imperfeição, mas a essência que é importante, você precisa estar conectado a uma igreja, você precisa ser membro dessa igreja, você precisa estar ligado ao corpo de Cristo, sentir parte desta igreja, ok? Para isso, seu coração tem que estar aqui. Hoje é dia de se tornar membro. Hoje pessoas vão se tornar membros aqui na igreja. Se você ainda não é, vem falar conosco, paga o café e nós vamos... Não, deixa que eu pago. E nós vamos fazer isso rapidinho. Segunda coisa que você precisa para entrar no barco, entender a visão da igreja. Quantos sabem que o nosso nome da igreja já mudou? Chama Ministério. E você sabe qual é a visão do Ministério Aliança? Uma igreja que tem aliança com Deus, uma igreja que tem aliança com as pessoas e uma igreja que tem aliança com ministérios. Então, horizontal, vertical e ao redor. Então nós temos aliança, uma igreja de aliança. Pastor, eu não sabia o nome da igreja, porque não tem o título da igreja da frente da igreja. É verdade, porque a prefeitura não deixou, mas vai deixar. E eu vou pôr uma foto minha do lado de perfil.
Ou então, venha. Entender a visão da igreja e amá-la. Não amá-la, amar a igreja. Você ama essa igreja? Você me defende? O seu pastor é um tonto. Você fala, é verdade. Você tem que amar o seu pastor. Acreditar que ele é um homem de Deus. Acreditar que vale a pena estar no barco que ele dirige. Será o Benedito? Ser o entusiasta da igreja. Nós vamos botar agora adesivo nos carros, porque agora nós ficamos nervosos. Você vai botar adesivo no seu carro. Se você não for botar, você vai ver. Porque depois do Corinthians você quer pôr. Amém. Sempre tem um tonto. Amém. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de você ter carinho pelo lugar que você está. Tem gente que às vezes fala assim, eu não sinto que eu faço parte da igreja. A pergunta é, o que você tem feito para ser parte da igreja? Você vem nas reuniões? Não, pastor, estou muito complicado. Você vem na vigília? Não, é de noite. Você vem de manhã? Não, é de manhã. Claro, se você não se envolve, se você não gasta tempo, se você não se senta, se você não desenvolve amizade, tem gente que fala assim, pastor, eu não conheço ninguém na igreja, porque eu chego atrasado e saio antes. Eu dou parabéns do troféu. Não posso falar. Minha mulher já... Oh, que entrosamento nós temos, hein? Até a tosse a gente reconhece. O troféu, não vamos dar o nome do troféu. Você não só tem que amar a igreja, como acreditar para onde a igreja está indo. E ser um defensor da igreja. Acreditar na visão celular. Acreditar em ser discípulo. Acreditar que a presença de Deus está nesse lugar. Acreditar na pregação do evangelho feita aqui. Você não pode estar com um pacto, com um vínculo em 10 igrejas. Você tem que ser de uma igreja, ficar ali, sossegar o seu facho e dar frutos. Terceira coisa que é preciso você fazer para entrar no barco, se envolver nos programas e projetos da igreja. Hoje falamos sobre a área infantil, sobre o projeto infantil, já é o 5º ou 6º ano que a gente faz aqui, nem lembro do outro lugar. Esse projeto dá muito trabalho, mas é lindo demais. De segunda-feira, se você vir aqui, você pode ter aula de karatê. Karatê não é assim. Karatê é assim. Né, Edson? Esse também não é karatê. Esse é kung fu. Quer dizer, eu não sei nada. Você quer saber? A maior estratégia do inimigo nos dias atuais é a religiosidade. Aquela autora do livro Oração, a Suzette Harting, fala num dos capítulos que o flagelo da igreja moderna é o cristianismo passivo e não ativo. Sabe aquele cristianismo passivo? É aquele que fala assim, eu sou da igreja, eu sou membro lá, mas não participa da ceia, não dá dízimo, não está nos eventos, não se envolve. Ele vem domingo quando dá. Se for verão, a praia vem antes, a igreja vem depois. Se for inverno, está frio demais, não vamos na igreja, por causa das crianças. Se não tem carro, é difícil vir na igreja. Se tem carro, não tem lugar para parar o carro na igreja. E assim ele vai ficando um crente chuchu. Vou falar de novo, um crente chuchu. As irmãs conhecem o que é chuchu? O chuchu é uma beleza. Ele pega o gosto daquilo que ele é cozido com. Se você faz chuchu com carne, ele fica com gosto de carne. Se você faz chuchu com camarão, eu já fiz. Quando casamos, há 30 e tantos anos atrás, nós compramos camarão, sujo. Nem limpo era, que a gente estava fraquinho.
demorei quase 3 horas para limpar o bendito do camarão, lembra disso? Lá no Guarujá, a gente estava num apartamento emprestado. E o que nós vamos pôr com o camarão? Chuchu, ficou bom, chuchu com camarão. Se você quiser, depois te dou a receita. O crente chuchu é assim. Ele ouve o não sei quem na televisão, ele fala igual o Malafaia na televisão, porque ele ouviu o Malafaia. Você viu o que o Malafaia falou? Ele é um crente que não tem firmeza, ele não tem envolvimento. Ele está na igreja, mas ele é o crente fantasma. Ele está em espírito, porque o seu corpo não está. Sabe, o maior risco que você pode correr é ser um crente morno ou frio. A Bíblia fala que esse tipo, o Senhor Jesus vai vomitar da boca, porque ele não cheira e nem fede. Ele não tem gosto, é o crente chuchu. Não queira ser um crente chuchu. Se você for verde, seja verde até o fim, como eu. Mesmo na fase difícil. Quarta coisa que eu quero falar. Seja uma pessoa que tem fome de Deus. Entre num barco que queira as coisas de Deus. Entre no barco que te leva a conhecer mais de Deus. A nossa maior preocupação nesta igreja é que você cresça na presença do Senhor. A nossa maior preocupação, por isso que eu pego no seu pé, é que você faça o seu devocional todo dia. Porque assim você cresce nas coisas de Deus. A nossa preocupação é que você dê um bom testemunho, que você seja um bom dizimista, um cristão fiel, porque assim você vai ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Ser uma pessoa que deseja crescer e que não importa o preço, paga o preço por isso, ele ajeita os seus horários, ele ajeita o que tem que fazer, e ele sempre está aqui, está crescendo. Cada ano que passa ele se torna mais frutífero, mais abençoado. Ele resiste à tentação, ele tem vitória sobre o inimigo. Por quê? Porque ele tem fome de Deus. Seja uma pessoa que entre no barco, que te leve a cada vez mais crescer nas coisas de Deus. E essa é uma igreja assim. Amém? Quinta e última coisa. Se torna um discípulo. O mandamento de Jesus não é vá e faça crentes, mas é vá e faça discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia foi muito clara. Nós não temos que formar crentes, nós temos que formar discípulos. Discípulo é aquele que não só segue a Jesus, mas ele é um que está em formação, como os primeiros que Jesus chamou, como os primeiros discípulos que depois se tornaram apóstolos e outros continuaram sendo discípulos. Um discípulo, ele quer crescer. Um discípulo, ele ouve o seu discipulador. Um discípulo se submete para responder e para obedecer, para receber orientação. Ele não tem vergonha, ele não se acha super-homem. Ele se senta para ouvir. Essa semana estivemos com 20 pastores nos ouvindo, durante 2 dias inteiros. Alguns viajaram 1000 quilômetros para se sentar e ouvir os seus pastores. Eu até disse para a Lúcia, é até bonito de ver esses pastores, como nos ouvem. Suas igrejas estão crescendo, estão prosperando. Por quê? Porque eles aprenderam a ser discípulos. Você quer crescer nas coisas de Deus? Ore a Deus e se exponha ao discipulado. Esta é uma igreja de discipulado. Eu quero concluir dizendo que vale a pena entrar nesse barco. Porque ele vai encaminhar as pessoas para a vida eterna. Mas mais do que isso, enquanto não chegarmos lá, nós vamos governar e vamos reinar sobre a terra.
E você como um discípulo treinado, você como alguém que se envolve, você como alguém que entende a visão da igreja, você como alguém que se submete e é membro da igreja, você está dentro de um barco, mas não fica com o coração fora. Se passa um barquinho meio vermelho, passa um barquinho meio colorido, você já quer pular fora. Ai, que barquinho legal. Aí você vai e pula fora. Daqui a pouco, aquele barco afunda. Aí você volta nadando, todo zoado. Pastor Marco, aceita eu de volta? Pelo amor de Deus, pastor Marco, aceita. E eu que sou um tonto, aceito. Porque eu creio que Deus aqui restaura muitas pessoas. Mas para de pular de galho em galho. Hoje Deus está falando com você, decida de uma vez por todas. E enquanto você não decidir entrar e se sujeitar, você não vai crescer. E chega, vamos servir a ceia.